para usualmente, momentos de crise são momentos da oportunidade, de pensar de outro jeito, de pensar com absolutamente outra lógica, porque precisamente aquilo que tínhamos acostumado está está vivendo um momento de crise. Por lo tanto, é um momento em que os elementos velhos ainda não têm desaparecido, mas os elementos novos estão puxando por aparecer. Então, eu quisiera colocar essa ideia de que estamos em um momento de oportunidade onde a pesquisa são participativa, onde a sistematização da experiência tem um papel de contribuição importante, porque esse momento, nesse dilema da história que a gente está vivendo, estamos enfrentando desafios que são profundamente éticos e que, pelo tanto, se expressam também como desafios políticos, pedagógicos e epistemológicos. Então, não podemos falar de uma metodologia ou uma proposta de produção de conhecimento de uma maneira isolada do contexto, dos desafios do contexto em que a gente está participando. Esses desafios são aqueles que estão nos marcando precisamente qual deve ser o sentido mais profundo, em termos éticos, políticos, pedagógicos, epistemológicos, de qualquer proposta de produção de conhecimento. Então, eu queria retomar aquelas palavras que nosso querido amigo Paulo Freire, que agora estamos comemorando seu centenário de seu nascimento, em setembro de 1921, no Recife. Paulo Freire, nesse momento, nesse centenário, estamos fazendo não simplesmente uma lembrança dele, estamos também gerando um processo de mobilização freiriana. Se fala de freirear, vamos freirear o mundo nesse ano, também com as inspirações de nosso querido amigo Paulo Freire, mestre e inspirador. E ele, uma das cartas a Guiné-Bissau, ele faz uma frase que eu acho que é muito importante nesse momento. Ele disse: o que conhecer, como conhecer, para que conhecer, a favor de que e de quem conhecer, e, por consequência, contra o que e contra quem conhecer, são questões teórico-práticas que não são colocadas pela educação enquanto ato de conhecimento. Aqui podemos ver claramente que todas as nossas opções temáticas, metodológicas, de linhas de pesquisa, de linhas de ação, não podem ser neutrais. O processo de construção de conhecimento perpassa todo o processo educativo, toda a concepção de educação que nos permite conhecer e transformar o mundo, e, pelo tanto, os sentidos do processo de conhecimento são sentidos profundamente engajados no momento da história. Então, eu queria começar esta conversa com vocês colocando esse grande desafio do momento que a gente está vivendo, porque não podemos falar nem de pesquisação participativa, nem de sistematização da experiência, isolado desses grandes desafios que a gente está vivendo. Então, uma segunda ideia que vocês têm trabalhado também a nível da rede, e que falamos nesse encontro em 2015, é sobre a relação entre pesquisa, ensino e extensão, que é um famoso tripé que no discurso, na fala, aparece como se que deve ter considerar os três elementos como integradores, mas, sin embargo, muitas vezes temos uma imagem como essa, na qual o mais importante são os processos tradicionais de pesquisa. Tem, por outro lado, a docência, os processos de ensino como os mais importantes dentro das universidades, e os processos da extensão universitária aparecem como processos mais limitados, sem verbas.